de Brasília. E vamos começar com o indiciamento do ex-presidente da República. Esse é o primeiro oficialmente feito. Havia expectativa de que fosse o caso das vacinas, mas o primeiro remetido pela PF ao Supremo foi esse aí, do caso das joias. Ari? Polícia Federal indicia Bolsonaro por fraude no caso das joias sauditas. O advogado do ex-presidente disse que só vai se manifestar quando tiver acesso ao inquérito. Então, vamos ver aí como foi esse indiciamento. Nesta quinta, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito das joias. A investigação apura se ele e ex-assessores se apropriaram indevidamente dos itens dados como presentes pelo governo da Arábia Saudita durante seu mandato. Bolsonaro foi indiciado junto com outras 11 pessoas. As joias foram recebidas e não foram declaradas como patrimônio do Estado, como exige a lei. Segundo as investigações, parte das joias foi negociada nos Estados Unidos. Após a revelação do caso, aliados de Bolsonaro tentaram recomprá-las e devolvê-las ao governo brasileiro. Os presentes recebidos incluíam itens de alto valor, como um relógio Rolex de ouro branco, um anel, abotoaduras e um rosário islâmico. O indiciamento significa que a Polícia Federal encontrou indícios suficientes de crime. E agora, cabe ao Ministério Público decidir se apresentará uma denúncia formal. Se a Justiça acolher a denúncia, é que Bolsonaro e os demais indiciados virarão réus. Bolsonaro foi indiciado por 3 crimes, entre eles peculato, que é a apropriação de bens públicos por um agente público ou desvio de recursos em proveito próprio, com pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. A associação criminosa, que é a associação de 3 pessoas ou mais para cometer crimes, com pena de reclusão de 1 a 3 anos. E lavagem de dinheiro, que é a ocultação ou a dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens provenientes de infração penal, com pena de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Entre outros indiciados estão Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia, José Roberto Bueno Júnior, ex-chefe de gabinete do Ministério de Minas e Energia, Júlio César Vieira Gomes, ex-secretário da Receita Federal, Marcelo da Silva Vieira, ex-chefe do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência, Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, Marcos André dos Santos Soeiro, ex-assessor de Bento Albuquerque, Mauro César Barbosa Cid, tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Fábio Vanguardi, advogado e ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro, Frederico Assef, advogado de Bolsonaro, Mauro César Lourena Cid, general da reserva do Exército e pai de Mauro Cid, e Osmar Crivellati, assessor de Bolsonaro. O relatório final com as conclusões da Polícia Federal será enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos atualizar com Raniele Veloso. Até amanhã de hoje ainda não havia sido entregue, não é, Raniele? Mas será entregue ao relator do caso, Alexandre de Moraes, que depois enviará para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Exatamente, Amadeu. A partir de agora, às 13 horas, a Polícia Federal já pode trazer pessoalmente esse inquérito para cá, para o protocolo do Supremo Tribunal Federal. E aí sim, depois disso, oficialmente, o ministro Alexandre de Moraes vai enviar o caso a Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, que tem um prazo de 15 dias para responder se vai denunciar ou não o caso. Mas a gente sabe que tem agora um recesso do Judiciário e não conta nesse período de recesso, portanto, poderia contar a partir do dia 1º de agosto, e aí ele teria esse prazo. Mas também há uma expectativa de que Paulo Gonet não faça isso para não prejudicar as eleições municipais desse ano,
ele pode fazer até o dia 16 de agosto, ou então depois das eleições, que seria ali depois do dia 27 de outubro. A gente está aguardando aqui para saber, de fato, né, o termômetro, depois que isso for enviado, se Paulo Gonet vai ali aceitar, ou então se vai pedir mais provas para a Polícia Federal, coisa que ele já tinha feito antes. E aí a gente vai ficar aguardando o desdobramento, né? Esse é um dos casos, como você falou, que Bolsonaro vai investigar. Raniele, agora quais foram as respostas dos indiciados? Pois é, dentre os que também foram indiciados, o advogado de Bolsonaro, Frederico Wassef, ele em uma nota disse que isso daí está acontecendo com ele porque ele é advogado de Bolsonaro, que na verdade comprou aquele relógio Rolex, né, em espécie. A gente mostrou aqui, inclusive no Agora Brasil, né, o valor aí de mais de 50 mil reais, por vontade própria, de forma espontânea, que não recebeu nenhum pedido do ex-presidente da República e nem do seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, quando, na verdade, a gente também mostrou que a Polícia Federal detectou ali mensagens no seu celular que comprovavam conversas nesse sentido, depois que o Tribunal de Contas da União pediu que as joias fossem devolvidas no ano passado. Tem, inclusive, aí a nota. Vamos ver aí, Ari, o que falou o Frederico Wassef. Como advogado de Jair Messias Bolsonaro, venho ao público reafirmar que não foi Jair Bolsonaro, nem o Coronel Cid, que me pediram para comprar o Rolex. Eu estava em viagem aos Estados Unidos por quase um mês e apenas pratiquei um único ato, que foi a compra do Rolex com meus próprios recursos, para devolver ao governo federal. Entreguei espontaneamente à Polícia Federal todos os documentos que provam isso. Nem eu e nem os demais advogados do ex-presidente tivemos acesso ao relatório final. O que choca a todos, o vazamento à imprensa de peças processuais que estão em segredo de justiça. Estou passando por tudo isto apenas por exercer a advocacia em defesa de Jair Bolsonaro. Esse um dos advogados do ex-presidente que atuou decisivamente, porque fez a recompra do relógio. Agora vamos ver o que fala o Fábio Weingarten, que também se manifestou, Ari. Vamos lá. Fábio Weingarten, que ele trabalha também na comunicação e como advogado. Também recorrerei a todas as instâncias da justiça para conter o abuso de poder e essa atitude arbitrária de um integrante da Polícia Federal, que não pode ser confundido com a corporação como um todo. Mais tergiversou do que respondeu, né? E ele não atacou a instituição, atacou um só membro, né, da PF. Como se o inquérito tivesse sido feito por uma pessoa. Exato. Agora vamos ao advogado, porque o Bolsonaro tem vários advogados, e Raniele, esse advogado agora é o advogado que atua no caso das joias, não é isso? Que defende no caso das joias. Vamos ver. Não é só ele, tem outros, né? Mas o Paulo Cunha Bueno foi o que se manifestou. Paulo Cunha Bueno. Não tem o que... O que falou, então, o Paulo Cunha Bueno, Raniele? Pois é, ele disse que não vai se manifestar porque não teve ainda acesso aos autos do processo, que teve informação apenas de acordo com a imprensa, né, com o que a imprensa divulgou. Até porque, Amadeu, o processo é físico, como esse processo corre em segredo de justiça, né, só depois que ele é digitalizado, que foi inclusive a mesma justificativa do Fábio Weingarten, né, a nota dele foi bem maior, esse daí foi um trecho que eu separei, e ele, como sempre, nessa narrativa bem parecida com a dos filhos do ex-presidente da República, dizem, né, que isso está acontecendo porque, na verdade, eles cumpriram a lei, querendo, né, jogar de fato, como uma narrativa política, uma perseguição política esse caso, quando na verdade a gente sabe aí que tem provas, né? Por isso que o inquérito das joias veio primeiro, porque foi o inquérito, de acordo com a PF, que tinha aí o maior volume de provas. E o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente, né, que fez acordo de colaboração premiada, a defesa dele se manifestou dizendo que ele fez o acordo, o que foi acordado vai ser mantido, como a gente já havia mostrado, e que essa é apenas uma fase, né? O indiciamento é apenas uma fase, que está tudo correndo ali no trâmite normal, como eles já esperavam.
Ari, vamos lá. Qual a avaliação desse primeiro indiciamento do ex-presidente? São 3 processos, né, mais relevantes. Claro. Esse das joias, o caso das vacinas e dos atos antidemocráticos. Amadeu, não é um caso que aparentemente quem está nos assistindo ou nos ouvindo pode achar que é um caso banal. Não é. Essas joias, elas pertencem ao governo brasileiro, elas pertencem à União. O que o presidente fez foi receber e ficar para si, para seu usufruto pessoal, vendendo inclusive as peças para embolsar o dinheiro. Então é um caso grave. Tanto é que os 3 crimes dos quais ele está sendo acusado somam penas que podem chegar a 32 anos de prisão. E a partir de 8 anos de condenação, ele já poderia ficar em regime fechado. Mas eu acho que a grande questão, a grande dúvida que muitos ouvintes e telespectadores devem ter é o seguinte: a partir desse indiciamento pela Polícia Federal, Bolsonaro já pode ser preso? E aí eu explico para você. Pode. Pode, se a Procuradoria-Geral da República, o procurador Bonet, achar que solto, ele e os seus auxiliares podem prejudicar o andamento das investigações. A PGR vai pedir a prisão de Bolsonaro? Não, eu não acredito. Acho que ele pode ser preso, até deve ser preso e condenado, mas depois. Isso não é coisa para este ano. Ananias, do ponto de vista político, o que esse caso das joias impacta no legado e na eleição que o Bolsonaro já estava atuando aí na pré-campanha? Tem um grande impacto, Amadeu, para a eleição de 2024 e para a eleição de 2026. Isso porque derruba, cai por terra uma das marcas pregadas por Bolsonaro, pelos seus aliados, por apoiadores, de que ele não tem na sua carreira política nenhuma marca de desvio, de corrupção. Esse caso deixa muito claro a partir desse indiciamento que tem, porque os fatos são muito robustos. Esse é um dos processos mais robustos, tem materialidade, você vê as joias. As joias foram apreendidas, foram fotografadas, foram registradas. Você vê as imagens, tem gravações em vídeo, tem conversas em telefones celulares, ou seja, tem um conteúdo probatório muito grande, com, inclusive, exigindo uma mudança de postura de Bolsonaro no decorrer desse processo. A gente lembra que no começo ele dizia que desconhecia, depois passou a afirmar que era para uso pessoal. E aí, quando surgiu a informação da venda, a comprovação do comércio dessas joias, ele preferiu silenciar e aguardar o inquérito. É o que diz hoje, o seu advogado precisa ter acesso ao inquérito. O fato é que, politicamente, enfraquece Bolsonaro, deixa de ter uma presença mais marcante nas eleições, acredito, porque, de fato, vai ser bastante explorado durante o processo eleitoral essa situação do ex-presidente. E agora, com o indiciamento nesses 3 crimes, a processo progredindo, tem todas as fases, como já bem explicado aqui, as penas máximas somam 32 anos de prisão por 3 crimes do ex-presidente Bolsonaro. Bem, é muita coisa. Há uma espécie de consenso sobre a prisão. Há um consenso em Brasília que qualquer questão relacionada à prisão do ex-presidente só se dará depois do trânsito em julgado do STF em turma, no plenário, tá? No plenário cheio. Só depois disso, se houver a condenação, é que teremos esse desfecho. Agora, Apoliana, pelo que eu entendi do Ananias, dos 3 casos, joias, vacinas e ato antidemocrático, esse é o que produz mais danos à imagem do ex-presidente? Porque passa aquela imagem de batedor de carteira, né? Como já se comenta nas redes sociais, é isso que os usuários têm repetido.
porque é uma coisa muito mais miúda, em que você tem uma materialidade, é miúda que eu digo assim, como é que um presidente vai se envolver nesse tipo de situação, né? Um presidente que está deixando o mandato, está encerrando a presidência da República, e aí vai tratar de joias que, em tese, seriam do acervo da presidência da República, que não é uma coisa dele. Então, isso é muito miúdo para um presidente fazer. Eu acho que a população entende isso. E, sem contar que está palpável, tem as fotos, tem as imagens, tem câmeras de segurança, tem os depoimentos, mas eu ainda acho que Bolsonaro, mesmo com todo esse desgaste, continua um player político muito forte. Esse dano à imagem que ele passa por conta do processo das joias é naquilo que eu chamo de eleitor do Bolsonaro, não é com o bolsonarista. É aquela pessoa que viu no Bolsonaro uma oportunidade de ter um país melhor. Mas no bolsonarismo, aqueles viés mais à extrema, mais radicais, isso não tem impacto nenhum. Isso é visto mesmo como perseguição ao ex-presidente. Vamos voltar com a Raniele Veloso, que agora vai falar sobre o presidente Lula. Ele foi entregar obras em São Paulo, anunciando recursos, e o governador de São Paulo não compareceu. Ele não gostou, Ari. Não gostou. Lula anuncia recursos em São Paulo e reclama da ausência do governador Tarcísio. Ele disse: não quero casar com ele, apenas uma relação republicana. Raniele. Pois é, né? A situação se repete. No sábado passado, Tarcísio, governador de São Paulo, não participou da expansão da linha do metrô e, portanto, Lula não assinou o contrato. Ontem, Lula falou em 2 eventos, em Salto e também em Campinas, sobre a ausência do governador e disse que quer apenas ter uma relação de respeito, mas que faz questão de estar nesses eventos e citar que sim tem participação e recursos do governo federal. Vamos ver a fala do Lula. Eu duvido que o governador de São Paulo tivesse conseguido aprovar 12 bilhões do BNDES com outro governo. Duvido. Ele conquistou esse empréstimo por minha causa, porque eu sou republicano, porque eu não persigo ninguém, porque eu respeito todo mundo. E se o governador não gosta de mim, não tem problema, eu não quero casar com o governador. Eu já estou casado. Eu só quero que tenha uma relação de respeito, uma relação civilizada. É por isso que eu vim aqui, o povo de Campinas saber que essas coisas que foram anunciadas hoje tem dinheiro do governo federal, tem dinheiro da Caixa, tem dinheiro do BNDES. E vai ter mais, prefeito. Pode ficar certo que vai ter mais. Tá, então... Pois é, aquela lua de mel que a gente acompanhou em outros eventos